eles combinam tudo errado, né? Ele combinou que era música, agora não é mais a música, é palma, né, Karen? Lá é assim também no jornalismo? Sempre, no jornalismo é um pouco mais quadrado, né? Mas Vai tudo que acontece dentro da televisão é tudo, improvisado, não tem jeito. É por isso que depois deixa a gente na saia justa, né? Deixa a gente na saia justa, mas sabe, é natural, né? Também é legal, faz parte. Bom, galera, a Karen Bravo, vocês já viram com a gente na Jabuticabeira, nós temos um papo gostoso, vamos continuar aqui, né? Eu estou aqui com o Francisco de Assis. O Francisco de Assis é um policial militar que é um voluntário, vai nas escolas, faz bichinho para as crianças, enfim, diverte as crianças. E passa quanto tempo lá na escola? É para ficar no mínimo 20 minutos, né? E acaba ficando quanto tempo? Quase a tarde toda, a manhã toda. Não as tem jeito, não deixam né? embora. Porque as crianças se animam e querem mais eles bichinhos, se né? por mim, infelizmente. É. Eu estou aqui com o Otacílio Júnior também. O Otacílio Júnior é um locutor esportista, muito obrigada pela presença. É radialista, né, apresentador. E que tipo de esporte você faz? Boa tarde, Zumara. Prazer estar aqui no seu maravilhoso programa. Obrigada, a gente faz viu? futebol, né? Fazemos futebol, acompanhamos a seleção de Master, acompanhamos a seleção paulista. E temos aí um projeto pioneiro de transmissão ambiente, que a gente vai estar depois comentando aí com os telespectadores, que é um sistema onde nós transmitimos os jogos para a galera que está assistindo ao vivo no estádio. É como se fosse uma rádio indoor. Como que funciona? Os contratantes, eles me contratam e eu vou narrar o jogo para quem está assistindo. Eu tenho um operador, um sonoplasta, com as vinhetas do antigo rádio, resgatando o rádio AM tradicional, e o pessoal coloca o som no estádio e eu narro para a galera que está assistindo, com vinheta, com hino, Com tudo. com tudo. É uma rádio dentro do estádio. Até hoje, qual foi o jogo mais importante para você que você narrou? O jogo mais importante que eu fiz foi o jogo... A gente faz muitos jogos da solidariedade, né? Que são os jogos beneficentes aí que acontecem pelo Brasil. Mas para mim, assim, a realização pessoal foi narrar um jogo que eu fiz com o Túlio Maravilha, com o Neto, com o Edilson, com várias estrelas aí que marcaram épocas, né? Jogando nos grandes clubes do Brasil e também na seleção do Brasil, né? Então a gente poder estar junto, estar narrando, levando aquela alegria, aquela emoção do futebol, do rádio para a arquibancada. Então, acho Entendeu? que Levar essa emoção, né? Vamos fazer um pedacinho para a gente lembrar? Pode a ser. gente faz o gol, na hora do gol todo mundo grita gol, tá? Para homenagear então a seleção de 82, que eu achei que foi uma seleção que encantou o mundo, mas não ganhou. Pode ser no estilo do rádio? Lógico. Bola solta pro time brasileiro, vem pra Leandro. Ele domina no campo de defesa, volta ali atrás, vem pra Luizinho. Prende no campo de retaguarda, bola solta, vem pra Falcão. Falcão pra Sócrates, Sócrates pra Zico. Sai do primeiro marcador, lançamento pra Éder na ponta esquerda. Boa, a bola é boa. Ele sai do primeiro marcador, vem pra Serginho. Chulapa fez o pivô, recolheu, vem na direita. Leandro vai pra linha de fundo, levantou, centrou, cruzou, segundo pau, Zico de cabeça. Olha o gol! Gol! Mais ou menos assim, né? Mais ou menos isso, Karen. Demais, olha! Isso é um terror, Por isso, cara. o Nascimento sempre me acelerou, mas esse ponto aí dele é só para profissional mesmo. Eu nunca consegui chegar, só hein? pra quem ama muito, muito, porque não é fácil, hein? Mas homem que gosta de futebol é apaixonado, viu? Você viu, ele narrou sem ver. Não, é surreal. Eu não Sem ver entendo. Meu nada. marido fica vibrando, eu não entendo nem metade do que eles falam, mas quem gosta de futebol e curte, é um trabalho belíssimo. Obrigado. Muito bacana, parabéns. Obrigado. Viu? Obrigado aí pela Demais. sua presença. E eu quero falar um pouquinho com a Anabel Sampaio. Olá, Tudo bem, Anabel? Tudo bem, e você? Prazer em vê-la. Boa tarde para todos. Tá Um lançando prazer um estar livro, né? novamente aqui. Livro novo. Muito bom, Operação Cronos, Cronos. né? Isso. O Pastana vai mostrar esse aqui, né? É novinho? Tá saindo agora? Novinho, saindo agora, antes de ir Você para as fala livrarias. muito sobre física quântica aqui, Sim, né? também. Física quântica, Qual é a diferença, universos Anabel, paralelos. do tempo normal e o tempo quântico? Então, é o tempo funcional, é o tempo normal. O outro, quântico, a gente já considera a teoria das cordas, já considera um desdobramento, porque nós não vivemos apenas nessa dimensão. Nós temos clones que vivem em outras dimensões com desfecho de vida diferentes, né? Os estudos. Entendi. Agora aquela pergunta que não quer calar, né? A gente fala em ETs, a gente fala do mundo paralelo. Outro dia eu fui ler sobre o mundo paralelo, cara, eu pirei. Nossa, eu não consegui entender, eu não consegui, é muito difícil. Mas eu quero saber, cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Eles já estão aqui, nas bases subterrâneas de governos de grandes potências mundiais. E tem também aqueles que estão querendo nos tirar da Matrix,
né? Aqueles que estão tentando um contato, tentando puxar um de nós, porque nós estamos envoltos em uma matrix. Então, tem algumas raças que já fizeram pactos com governos. Agora, aquele filme, o Matrix, tem muito a ver, não tem? Tem muito a ver, muito a ver. Tem? Tem, muito. Inclusive, eu reassisti o filme para poder tentar ver se tinha mais algumas ligações. Mas é aquilo, nós estamos holografados. Nós temos um holograma de controle, tá? O tempo é uma ferramenta de controle do ser humano. Eu li outro dia, Karen, que politicamente o mundo é dominado por eles, chefiado pelos Illuminati. Você acredita nisso? Então, eu sou um pouco assim, Lucimar, eu acredito no que eu vejo, né? Então, assim, eu leio, eu acho que é um assunto, né, que você tem que desvendar e ler muito e entender para poder falar. Então, assim, há registros, a gente pode dizer, nós já vimos, alguém já viu, como é que é esse contato? Acontece o seguinte, nós somos liderados por dois grupos, né? São dois irmãos que são alienígenas, que são Anunnaki. Então, os dois irmãos que são brigados ramificaram. Uma lidera realmente os Illuminatis, vem dessa sequência, dessa cadeia familiar originada do Enki, tá? E tem o Enlil que originou. Todas as guerras religiosas, política, tudo que existe no mundo tem o dedo deles, eles estão liderando. E eles são famintos por sangue, por violência, por guerras religiosas. Então, eles estão envolvidos. A guerra que acontece agora no Iraque, tá? São de duas facções, enquistas e enlistas. Tudo, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, todas lideradas por facções alienígenas. Eu falei esse comentário de politicamente o mundo é dominado por eles, porque eu ouvi também um depoimento de uma ex-ministra da Rússia falando exatamente sobre isso. Que os ETs, politicamente, eles dominam o mundo, está na mão deles. E essa história de ser abduzido, por exemplo, como é que funciona isso? Daí já entra os laboratórios, nós temos laboratórios genéticos, tipo assim, desde a Segunda Guerra, Auschwitz foi um laboratório genético para estudo, né, do homem, da raça humana. Por quê? Porque os alemães tinham um pacto com uma raça alienígena que deu, em troca de tecnologia super avançada, queria o quê? Subsídios para estudos genéticos. Então, esses laboratórios que existem, tipo base Dulce, nos Estados Unidos, que é uma base subterrânea, que a gente pensa que é governamental, estão nas mãos dos Dracos, não pertence aos Estados Unidos. Tá? E ali tem uma série de laboratórios onde eles têm toda a liberdade de fazer abduções, de fazer estudos genéticos, de criar híbridos, todos ali na base Dulce. Então eles já estão aí, sabe, Lucimara? Eles não vai haver uma invasão, vão descer aqui. Não, eles já dominaram o país, já dominaram o mundo. Eu posso saber como é? Eu posso sentir quando é um ET? Eu posso. Eles já, através dos séculos, eles adquiriram, assim, eles têm a base de sintetizar proteína diferente da nossa. Nós temos com base no DNA, eles têm com base no RNA. E o RNA, eles podem fazer uma técnica chamada splicing, que é uma técnica genética que eles fazem igual uma mimetização. Eles se transformam da forma que eles querem. Então, às vezes, algumas raças não conseguem disfarçar totalmente, mas outras sim. Eles conseguem fazer uma transformação anatômica de modo a se assemelhar muito com a raça humana. Tarcílio, você acredita que o ET ele pode descer em qualquer lugar da Terra? Comenta-se que Varginha é a terra dos ETs, né? Dizem que... Agora, se eles estiveram lá realmente ou não sei se é uma lenda, se é um mito isso aí, né? Comenta-se, enfim. Como diz, onde há fumaça, há fogo, porque alguma coisa, de repente, aconteceu, né? Acredito que sim. Não, que existe, porque essas marcas todas que a gente encontra na terra, nas plantações, não é, Ana? Sim. Isso são é os crop cycles. Um sinal, né? Sim, é um sinal. Eles querem se comunicar com a gente. Por que essa dificuldade de se comunicar com a gente, se eles são muito mais adiantados, né? O homem pensa que eles vão chegar aqui e vão falar, vão articular palavras. Na verdade, a comunicação extraterrestre é através de matemática perfeita e de geometria, da geometria.
geometria. Então eles estabelecem aqueles símbolos nas plantações, porque são figuras geométricas, eles emitem som, como uma sonda da Cassini detectou um som no espaço, tá? E foi ver, é uma equação matemática. Então a gente espera que eles vão articular palavras, na verdade não. A comunicação deles, eles fazem a leitura de nós através do nosso Merkabah, que é uma luz que envolve a gente, que é a aura. Tá? Agora, porque muita gente não sabe, eles são visíveis? São visíveis. Nós conseguimos... Eles podem viver em terceira, em quarta, em quinta e sétima dimensão, mas eles... Então qualquer ser humano, qualquer um de nós pode olhar Sim, e pode. enxergar e ver. Sim, e sim. alguém já fez um registro disso, uma foto, um vídeo? Sim, existe muito material por aí, tem muito. Inclusive o FBI, ele acabou de liberar uma documentação de 50 anos atrás. Tem aí, está na internet para todo mundo ver coisas assim, pactos de nazistas com raças alienígenas que encontraram lá na Antártida. Tem um mapa chamado Piri Reis, de 1513. Esse mapa já mostrava que tinha alguma coisa na Antártida. Hitler mandou a expedição para lá e teve contato com raças, não só extraterrestres, como intraterrestres. Isso está registrado em documentos do FBI. Agora, como é que a gente sabe que não é fake news, né? Eu acho que a Lucimara deve ter muita coisa fake, de mentira na internet. Como é que a gente sabe? Tem algum site confiável que as pessoas possam entrar, estudar sobre isso e ver o que realmente... Assim, eu não dou assim, muita credibilidade em internet. Tanto que as minhas pesquisas, todos os meus livros, eu não faço com base em internet. Eu viajo, eu vou atrás de documentos mais seguros, né, para poder escrever, porque afinal de contas é o meu nome que está em jogo, né? Então eu não posso te garantir se você vai encontrar um artigo com credibilidade ou não. Geralmente eu procuro meus estudos em sites de universidades, Harvard, defesa de mestrado e tudo isso. Eu vou atrás de algo mais sério com algum embasamento científico, entendeu? Então, falando nisso, eu também li, porque eu também fuço, né? Eu fuço, vou vendo um depoimento, vou vendo outro e vou chegando nas minhas conclusões, né? 99,9% foi comprovado que o nosso DNA é deles. É isso? Sim, isso. Nós somos sementes estelares. Na verdade, tem uma ordem chamada Lanunadek do universo que vai povoar as estrelas. Eles fazem como se fosse laboratórios, eles espalham os genes de Amélios, que é da raça humana, em várias estrelas, tá? Então, o que aconteceu conosco aqui na Terra, que é um planeta bebê de 4,5 bilhões de anos, perto de outro de 10 bilhões. Pensa para você ver, um planeta de 10 bilhões de anos pode muito bem ter feito da Terra um canteiro genético e foi semeado aqui essas sementes estelares que somos nós. Só que nós sofremos foram colocados muitos artifícios para nos prender, para nos aprisionar. Teve uma raça invasora que roubou a humanidade das mãos dos Lamunadex. E o que o cristão pensa disso? Porque isso é um pensamento que você estudou e fala, e que nem ela disse que 99%, né? Mas e o cristão, Nem só que tem uma cristãos. outra, né, visão de como nós chegamos até? Pois é, nós tivemos assim, um catecismo, né, muito com base na Igreja Católica e muito com base em crendices, em coisas que hoje estão sendo provadas, muitas verdades estão vindo por terra. Eu não quero desafiar nem a Igreja Católica, nem o budismo, nem nenhuma, né? Porque a gente respeita todas. Mas é isso que é o despertar. A gente, de repente, se defrontar com algumas verdades que vêm a derrubar os mitos, as crendices e os paradigmas do passado, né? E quando você consegue ter, não aquilo, seguir à risca aquilo que eu escrevi ou que eu falei, você vai pelo bom senso. Poxa vida, é isso mesmo, né? Não faz sentido aquilo que eu aprendi, faz sentido essa outra, porque Deus é tão perfeito, como que ele foi criar uma criatura tão imperfeita como nós? Inclusive o Papa outro dia deu uma dica, né? Ele falou, eles estão chegando. Eu entendi que é um universo diferente. No Vaticano tem todas as verdades. Imagina só a biblioteca que tem ali no Vaticano, que é o meu sonho de consumo, de ficar trancado numa biblioteca dessas. Tem muitas verdades que foram escondidas por séculos da humanidade, né? Então o Papa tem acesso a muita coisa. E tem sempre aquela história, que eu sempre, quando a gente fala sobre ufologia, eu lembro dessa história do Papa João XXIII, que
que tinha o secretário dele de noite, eles estavam andando, vou computar rapidinho, eles estavam andando no Vaticano, e aí desceu uma nave, né, no jardim, da nave desceu um ET, alto, todo de branco, o Papa caminhou até ele, o secretário ficou aguardando, eles conversaram durante 20 minutos, ele regressou até onde estava o secretário, disse coisas lindas que eles conversaram e terminou dizendo assim, eu estou contando rápido, né? Somos todos filhos do mesmo Deus. Olha aí que interessante, tá vendo? Quer Por isso dizer- que o desconhecimento faz com que a gente não acredite, né? Ou que a gente julgue. Então, assim, as pessoas, o cristão, né, fervoroso e tal, que às vezes nunca leu sobre ufologia, para ele isso é completamente fora de contexto, né? Eu tenho a impressão que o nosso Deus é o mesmo Deus, é um Deus Deve só. ser, se o seu Deus é O criador nosso de deles, tudo. né? Agora, qual que é a diferença? OVNI, UFOs, como é que a gente chama? ET, OVNI, UFO, Eu são procuro diferentes? não pôr essa nomenclatura que tem. Eu falo mesmo, alienígenas, extraterrestres e intraterrestres, porque nós temos também aqui na Terra intraterrestres. E são 7 espécies humanas, não são só Homo sapiens. Tem Homo capensis, tem Homo kumaras, tem Homo saboiês, tem vários, né? E os intraterrenos são de dentro, né? São de dentro. Né? Dentro Não são da Terra. dos espaços fora, de são de outros dentro. planetas, E existem grupos que vêm para cá, é isso, Anabel? Que vêm para cá e convivem aqui. Mas existem uns que não vêm, que só vivem lá. Sim. É isso? Porque, na verdade, tudo que aquilo que Charles Darwin, ele defendeu ele pregou que todas as raças antes do homem se extinguiram. E, na verdade, não se extinguiram. Cada uma tomou um rumo, entendeu? Escolheu outros lugares melhores e mais seguros e deixaram para o Homo sapiens a superfície da Terra para viver, que é mais sujeito a intempéries. Cai um asteroide, tem terremoto, entendeu? Quer dizer, nós pensamos que nós somos os inteligentes, que nós estamos na superfície, e outras raças que escolheram outros hábitats são muito mais inteligentes e mais protegidos do que nós. E vamos continuar ainda com mais papo daqui a pouco. Ô, Janaíne, e aí, vamos trabalhar um pouco? Vamos. Manda aí. Felicidade é viver em sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor